Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. Então, galera, dentro ainda do tópico de progressão geométrica, a gente vai estar vendo agora um pouquinho sobre soma dos termos de uma PG finita, ok? Bom, eu coloquei então aqui o exemplo 1 que fala-se o seguinte. Dada a progressão geométrica 1, 3, 9, 27, calcular a soma dos 6 primeiros termos, né? Então essa é a fórmula, tá, que a gente utiliza para calcular a soma dos termos de uma PG finita, tá ok, gente? Então lembrando que aqui a gente está tratando sobre soma dos termos de uma PG finita. Bom, Sn, né, a soma de n termos, é igual ao A1, que é o primeiro termo, multiplicado por, né, aí ali, ó, a razão elevado a n menos 1, dividido pela razão menos 1. Então, essa é a fórmula que a gente vai estar utilizando. Então, nessa situação, gente, primeiro observem que a razão, ó, ela é 3, né? 1 vezes 3 dá 3, que vezes 3 dá 9, que vezes 3 dá 27. Então, a razão é 3 e eu vou já escrever aqui, ó, a razão é o 3, beleza? Bom, então para mim calcular, a questão fala que é para mim calcular a soma dos 6 primeiros termos. Então vai ficar assim, ó. A soma dos 6 primeiros termos é igual ao A1, que é 1, ok? Multiplicado por, né? Vamos lá, a razão é 3. 3 elevado ao n, que é o número de termos, que é 6, né? Porque são 6 termos, menos 1 dividido pela razão menos 1, ó, ou seja, 3 menos 1, ok? Então, a soma desses 6 termos é igual a 1 multiplicado por... Aí eu vou ter que resolver ali os 3 elevado à sexta potência, que dá 729. Então, fica 729 menos 1 dividido por 2, né? Já que 3 menos 1 aqui embaixo é 2. Então, a soma dos 6 primeiros termos é igual a 1 multiplicado por 729 menos 1 fica 728 dividido por 2, ok? Continuando aqui, a soma dos 6 primeiros termos, então, é igual a... Aí aqui vocês podem fazer o 728 dividido por 2, né, que dá 364, e aí depois 1 vezes o 364, que vai nos resultar em 364, ou seja, a soma dos 6 primeiros termos dessa PG aqui, ela equivale a 364 unidades. Beleza, gente? Então, gente, aqui no exemplo 2 fala-se o seguinte, ó. Dar o valor de x na igualdade, x mais 3x mais 729x igual a 5.465, sabendo-se que os termos do primeiro membro formam uma PG. Então, o objetivo da questão é eu determinar o valor do x. Só que para isso, antes eu vou ter que determinar algumas outras coisas, alguns outros elementos, para mim poder chegar nessa resposta que a questão está pedindo, tá? Primeira coisa, a questão fala que os termos do primeiro membro formam uma PG. Quais são os termos do primeiro membro? Ó, vamos lá. Quem que está aqui com x? O 1, né? Depois o 3, aí depois vem ali, ó, vários termos e o 729, né? Que é o último termo, então, dessa PG. Então, eu tenho essa PG aqui no primeiro termo, no primeiro membro, ok? Dessa equação que nos foi fornecida. Então, o objetivo é eu primeiro calcular aí a soma dos termos dessa PG. Só que para mim calcular a soma dos termos dessa PG, eu vou precisar do N, né? O N, eu não tenho N, que é o número de termos. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó? Eu vou ter que primeiro utilizar a fórmula do termo geral da PG, que a gente viu lá na outra videoaula, ok? Que é essa daqui, ó. A n é igual a 1, que multiplica a razão elevado a n menos 1, certo? Então, eu tenho que determinar o n, que é a quantidade de termos dessa PG, que eu ainda não sei. Então, o AN é o último termo, que é o 729, certo? Igual ao primeiro termo, que é o A1, que é 1, ok? Vamos lá. Multiplicado, certo? Pela razão, a razão a gente percebe que é 3, né? Nessa PG, ó, 1 vezes 3 é que vai gerar o 3, elevado ao n, que eu quero encontrar, menos 1, tá? Então, fica 729 igual a
Gente, 1 multiplicado por 3 elevado a n menos 1 vai ser o próprio 3 elevado a n menos 1, já que 1 vezes qualquer coisa vai resultar naquela qualquer coisa, né? Digamos assim. Então, agora o que a gente tem que fazer? Tem que fatorar o 729. Fatorando 729, que eu não faria o processo aqui, tá? Vai gerar para a gente aí, ó, 3 elevado à sexta potência. Então, vai ficar assim, 3 elevado à sexta potência igual a 3 elevado a n menos 1. Aí a gente igualou as bases, podemos cancelar e resolver a equação, ó, que sobrou, né? Sobrou 6 igual a n menos 1. Então, o menos 1 vai lá para o primeiro membro, fica 6 mais 1 igual a n, que vai gerar para a gente n igual a 7. Então, agora eu sei que essa PG tem 7 termos, pessoal. E agora que eu sei que essa PG tem 7 termos, finalmente eu posso calcular a soma dos termos, né? Através da fórmula que eu não coloquei ela aqui agora nesse exemplo 2, mas tinha lá no exemplo 1. Eu vou copiar ela aqui. Tá? O Sn é igual a 1, que multiplica Q elevado a n, depois menos 1, dividido por Q menos 1, né? O Q ali que é a razão. Então, ó, a soma dos 7 termos é igual ao primeiro termo, que é 1, multiplicado por a razão é 3, elevado ao n, que é o 7 que a gente descobriu, menos 1, dividido aqui pela razão, né, que é 3 menos 1. Então, a soma desses 7 termos é igual a 1, multiplicado por 3 elevado à sétima potência vai dar 2.187, ok? Aí, menos 1 dividido por 2, né? Continuando aqui, ó. Então, a soma desses 7 termos é igual a 1, multiplicado por 2.187 menos 1 é 2.186 dividido por 2, certo? Então, aqui vai ficar 1 multiplicado por, fazendo essa divisão, dá 1.093. Né? E aí, 1 multiplicado por 1.093 é 1.093. Então, eu descobri que a soma dessa PG aqui, ó, ela é de 1.093 unidades. Agora que eu descobri que a soma dela é 1.093, eu posso finalmente responder a questão, que é encontrar o valor do x. Ou seja, vamos lá, vai ficar assim, ó, tá? 1.093x, né, que é a soma dos termos ali, ó, x, igual a 5.465. Aí agora esse 1.093 passa para o outro lado, dividindo, ó, correto? Que vai ficar x igual a 5, né? Então, o valor do x aí que a questão queria saber, tá? Equivale a 5. Beleza, gente?